Sempre que falamos de pensão, aparecem muitas dúvidas. E essa é uma delas. Quando pode acontecer o pedido de revisão do valor? A mãe é mesmo obrigada a fazer essa prestação de contas? Se tem dúvida, fala no zap, já está na tela, 999422478. Participe conosco, porque esse é o nosso debate aqui no estúdio. Eu recebo a Kelly Andrade, advogada, o psicólogo Marcos Vinícius e a Bruna, que tem 2 filhos e que recebe pensão, não é isso? Muito boa tarde a todos e obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde. Boa tarde. Bruna, eu queria que você contasse primeiro a sua vivência. Quantos filhos você tem? Você recebe pensão? Conta um pouquinho para o pessoal de casa entender. Sim, eu tenho 2 filhos, uma é do meu primeiro casamento e a segunda do segundo relacionamento. Aí, assim, como são pais diferentes, eu recebo pensão, 2 pensões diferentes. E não foi determinado pela justiça, a gente negociou, assim, de boca mesmo. Foi mas combinado. Foi combinado, a gente entrou em um acordo, aí cada vez no ano o salário mínimo sobe. Aí, por conta, assim, a gente vai se acordando, fala, olha, aumentou as despesas, então aumenta um pouquinho. Mas, assim, sempre foi algo mais, assim, informal mesmo. Uma conversa mesmo, Sim. da mãe com o pai do filho, não é isso? Isso, eu falo que eu ainda tenho sorte, porque eu tenho, assim, essa boa relação, apesar de o relacionamento acabou, mas manteve, assim, uma amizade, um diálogo, a gente consegue manter esse diálogo sem precisar passar por esses constrangimentos, né? E você presta algum tipo de contas para os pais das crianças? Então, eu geralmente, a pensão não. A pensão eles mandam independente, assim, do que eu gastar. Eles nunca, assim, o que você está fazendo? Mas, geralmente, quando precisa arcar com medicação, alguma coisa, eles sempre me ajudam também extra, além da pensão. Um mês que eu precisei levar no médico, um mês que aconteceu alguma coisa, que eu tive um gasto extra, aí eu peço ajuda, porque como eu não trabalho, então fica mais pesado para mim, porque eu vivo em função das crianças. Sim. Então fica mais pesado. Aí eu peço ajuda, olha, esse mês passou mal, precisei de gastar com médico, Uber para ir para o hospital, e eles sempre me ajudam. Aí eu sempre falo, olha, vou gastar X com farmácia. Aí eles me ajudam. Legal. Você que está acompanhando o Fala Espírito Santo, tem alguma dúvida sobre isso? Fala aqui no zap, estou esperando a sua participação em relação à pensão alimentícia para as crianças. 99942-2478. Kelly, a mãe precisa sempre prestar contas para a justiça ou para o pai? Não, a prestação de contas, ela só é feita quando é solicitada. Então, não é algo que acontece regularmente e é algo que seja obrigatório para a mãe ou o pai que está administrando a pensão do filho, né? Tem que haver uma solicitação, um pedido, como foi no caso do Mumuzinho. Mas um fato muito importante que poucos sabem, né, é que a pensão alimentícia não serve apenas para pagar as despesas ordinárias dos filhos. Ela também é destinada a manter um padrão de vida, que são os alimentos civis, que chamamos sociais. Tem até um nome feio, alimentos côngruos, que é aquele alimento destinado a manter um padrão de vida do filho equivalente ao dos pais, inclusive. E há a previsão de que, com a dissolução da união entre pais, né, entre pai e mãe, o filho não pode sofrer uma queda no seu padrão de vida também. Então, em razão da posição até o status do Mumuzinho, por ser um artista, né, nacional, é direito dele, sim, exigir prestação de contas, mas também é natural que o filho dele tenha um custo mais elevado em razão de ser filho de quem é. Né? Então, por conta disso também que estabelece essa pensão equivalente à possibilidade econômica do pai. Perfeito, por isso os valores acabam variando. Marcos, é preciso ter a maturidade, os pais, em não envolver as crianças numa situação dessa, numa briga envolvendo pensão alimentícia. Imagina o caso do Mumuzinho. O filho dele tem 13 anos, ele já entende. E eles ficando sabendo, vendo até nas notícias, essa briga entre os pais, qual que é o impacto emocional para as crianças? Podem ser diversos, né? Porque, primeiramente, ele é um artista público, né? Mas muitas vezes a família não é. Né? O filho não é, a ex-esposa dele não é, né? Então, isso acaba, às vezes, arrastando eles para um debate público, onde eles vão ser hiperexpostos, né? E isso pode gerar complicações no convívio social do menino, né? Na questão da escola, questão com os amigos. Então, claro que ele tem o direito, né, de revisar os valores, pedir essa questão
de ser claro, né, ficasse claro como a mãe está gastando, mas com o cuidado do impacto que isso vai ter na vida da criança, porque é maior do que ele, assim, é maior do que vai envolver outras pessoas. Já temos algumas participações aqui no Fala no Zap, minha gente. Olha só, Lucas, boa tarde. O pai da minha filha de 7 anos só paga R$200 de pensão e ainda fala que eu gasto comigo, né? Boa tarde, Lucas. Eu recebo o mesmo valor de R$200 desde quando a minha filha tinha 2 anos. Hoje ela tem 11 e recebo somente esse valor. A dúvida da telespectadora, Kelly, é o seguinte: deveria aumentar de acordo com o salário do pai? Sim, geralmente a pensão alimentícia é fixada por uma sentença judicial, seja decorrente de um acordo entre os pais ou de uma decisão judicial. Raros são os casos, como da nossa colega, em que houve um combinado extrajudicial, fora de um processo judicial. Mas, geralmente, faz um acordo judicial exatamente para ter uma previsão de reajuste. Quando há uma renda, um rendimento fixo, esse percentual da pensão incide sobre esse rendimento, de modo que, quando aumenta o rendimento do pai ou da mãe que presta o alimento, também aumenta automaticamente o valor da pensão. Quando não há uma renda fixa, estabelece com base no salário mínimo, que também tem reajustes anuais. Então, é direito daquele que recebe a pensão alimentícia de ter um reajuste anual no valor que recebe. Por quê? Digamos que eu receba R$200 há 10 anos atrás, até hoje, o valor de R$200 antigamente não é o mesmo de hoje. Não mesmo. O salário aumentou, né? Tudo aumentou. Então, o valor perdeu, né? O poder de compra. Poder de compra, exato. Então, com base nisso, é necessário que sempre acompanhe a inflação, os reajustes anuais, né? Para que haja aí uma justiça em relação ao valor que é prestado ao filho que recebe a pensão alimentícia. Mas aí a pessoa, ela vai na Defensoria Pública, a mãe, pedir essa revisão, se isso não vier de iniciativa do pai, vai na Defensoria Pública, busca um advogado? Quando é judicial, é obrigatório que haja essa condição de reajuste. Que vai acompanhar o salário mínimo ou o rendimento do pai que paga a pensão alimentícia. Então, nesse caso, não precisa de procurar a justiça. Agora, quando não é judicial, ou quando é judicial e não está havendo cumprimento dessa decisão de reajuste anual, aí sim procura seu advogado, defensor público, né, para poder pedir o judiciário, caso não haja um consenso também entre os pais. Que a primeira via é sempre a tentativa de diálogo e de acordo, né? Claro, com certeza. E tem mais participações aqui falando justamente dessa questão da revisão. Em alguns casos, quando é judicializado, desconta até direto do contra-cheque. Kelly, daqui a pouco vamos aprofundar isso, mas antes eu queria saber da Bruna, como é que é esse debate, com os pais dos seus filhos? O salário mínimo aumentou, a mensalidade aqui da criança aumentou, o remédio está mais caro, tem que subir a pensão. Como é que é essa conversa, já que no seu caso é tudo no diálogo, né, sem colocar a justiça no meio? Então, no caso, assim, do meu ex-marido, o pai da minha filha mais velha, ele é um pouco mais compreensivo. O ano mudou, no próximo mês ele já manda uns R$50 a mais, ele já aumenta por conta própria, porque ele sabe que tem esses gastos, todo ano as coisas aumentam. O pai do meu menino mais novo, ele já tem, assim, uma certa resistência. Ele, tá difícil, e assim, e é sempre assim, aí eu vou e sento e converso, porque meus 2 filhos, eles são atípicos, os 2 tomam medicação controlada, eu falo, tá, mas tem as medicações, tem as vitaminas, porque o menino mais novo, principalmente, precisa fazer suplementação. Então, assim, é uma questão em que precisa ter o diálogo realmente. Eu geralmente sento e falo, vamos conversar? O pai dos 2 não é presente na vida dos meus filhos. E eu bato muito nessa tecla de esse abandono, porque não tenho tempo. Quando a gente se separa, eles esquecem que os filhos continuam sendo filhos, né? Claro. Então, vai viver outra vida e esquece. Sempre. Pois é. Então, assim, eu falo, eu já tenho que abrir mão da minha vida por causa das crianças. Então, não é justo que eu tenha que trabalhar e deixar eles também sem a mãe. Já não tenho pai. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Vamos conversar, porque é melhor a gente resolver amigavelmente do que ter que ir para a justiça. Olha, temos várias participações aqui no Fala no Zap. Eu vou resumir alguns tópicos que vocês, telespectadores, estão enviando para a gente. E, Marcos, alguns comentários aqui de mães, eu acredito, justamente falando sobre o julgamento que elas têm em torno dos gastos com a pensão. Quer dizer, imagina só, já tem que arcar, na maioria das vezes, com a criação dos filhos praticamente em tempo integral.
depois recebe essa pensão, que é um direito da criança, e muitas vezes recebe julgamentos por parte do pai ou da família do pai. Como é que é o impacto emocional e de sobrecarga para essas mães? Podem ser diversos, né? É o que a gente chama de jornada tripla, né? Que às vezes a mulher tem, que ela tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda dar conta das demandas sociais, né? E ainda ser julgada, né? Porque, como a Bruna falou, né? Eu acho que o seu caso é muito interessante porque eu acho que é algo que a gente deve buscar mais nesses casos de separação, buscar o diálogo, né? Buscar a harmonização, assim, né? Menos litígio, claro, quando isso é possível, né? Senão a gente tem que cobrar. Mas é uma sobrecarga danada, assim, né? E a mulher tem que ir atrás dos direitos. Ela tem que realmente ir atrás e conseguir a pensão. Com certeza. Deixa eu enriquecer o nosso debate agora, trazer a Dani para a nossa conversa, porque ela recebe pensão para o filho e o ex-marido, inclusive, já pediu prestação de contas e o valor chegou a diminuir, parece. Dani, que está conosco pela internet, boa tarde a você. Me conta melhor essa história. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão aí. Então, na verdade, são 2 filhos. 2 filhos? 2. Já tem 6 anos aí de divórcio. No passado, a gente tinha problemas com atraso de pensão, até o momento, que foi ano passado, que pediu a revisão de pensão. E foi R$1.000 a menos aqui no meu orçamento. Só como eu sou educadora financeira, eu fiz uma planilha com todos os gastos e provei que eu pago muito mais do que ele pagava e fico o tempo todo com as crianças, basicamente, porque o dinheiro, ele é um fator, mas o tempo também não é considerado, né? Uhum. Mas a gente perdeu, né? No caso, eu aqui perdi e tive a redução. Foi um período bem complicado. E agora, esse ano, a gente começou um bom diálogo. Uhum. Um diálogo um pouco melhor. Na realidade, o valor ainda continua reduzido, mas a gente pelo menos consegue ter um diálogo melhor. Mas fica inferior ao valor que o custo da vida dos meus filhos. Ô Dani, eu queria aproveitar o gancho que nós comentamos agora há pouco. Você, como mãe, que sente na pele essa cobrança, você disse que seus filhos ficam muito mais com você, então tem a criação dos filhos, tem o seu trabalho, e ainda tem que lidar com essa cobrança do pai, essa vigilância em torno do que você gasta com as crianças. Como você se sente por isso? Na realidade, ele não... Já me cobrou, sim, verdade. Na realidade, sempre acontece isso. Infelizmente, nesse momento, ou felizmente, não sei, eu tinha a planilha com todos os gastos. Então, eu peguei a planilha e mostrei. Tá vendo aqui? Esse aqui é o custo dos nossos filhos. Uhum. Tópico a tópico, despesa a despesa. Na época, ele pegou a planilha, fechou e falou, tá vendo? Você precisa de mim. Aí eu falei, pega de novo. Que eu pago a grande parcela dos gastos dos nossos filhos. Se eu não tivesse filhos com vocês, esse valor aqui seria o valor que ficaria só para mim, você entendeu? Mas, assim, no momento, eu acho que eles ficam emocionados, né? E os dados não quer dizer muita coisa, a não ser se puder levar isso contra nós. Perfeito. Já volto com você, Dani. Eu queria uma palavra da Kelly para explicar como isso funciona. Como essa revisão se dá e pode diminuir ou aumentar os valores. O que a justiça leva em consideração? Sim, a revisão é um direito de quem está recebendo e também de quem está pagando. Então, ambas as partes podem pedir a revisão do valor da pensão alimentícia. Qual é a exigência para haver uma revisão, para majorar ou para reduzir essa pensão? Que haja uma alteração na condição econômica. Então, digamos que o pai que paga uma pensão alimentícia, quando ele fixou a pensão alimentícia no percentual de 30%, exemplo, para o seu único filho, ele tinha condições de contribuir com esse percentual para o seu único filho. Depois sobreveio um segundo filho,
Então, mudou a condição econômica dele, uma vez que ele tem que passar a dividir esse valor com outro filho. Daí, ele pede a revisão para poder informar isso. Houve uma alteração na minha condição econômica, em razão disso, eu quero reduzir a pensão alimentícia. Do mesmo modo, uma mãe que administra a pensão alimentícia de seu filho, que tem uma necessidade que hoje é muito maior do que na época em que se fixou a pensão alimentícia. Digamos que na época em que fixou, estabeleceu-se um salário mínimo. E, com o tempo, as despesas desse filho aumentaram, né? Como naturalmente aumentam mesmo, né? Vão crescendo, a gente acha que diminui, mas só aumenta. E aí ela fala, olha, agora tem um custo adicional aqui que não tinha antes. Por exemplo, de um pré-vestibular, de um pré-IFES, de um curso que faz muito mais caro, de um tratamento de saúde muito mais caro, um padrão de vida mesmo que exige um valor adicional a título de pensão. Então, eu quero pedir uma revisional para poder majorar a pensão alimentícia, que também é um direito desse filho. Agora, Marcos, imagina só comigo, pai e mãe, né, ex-casal, se separam, briga o tempo todo, eles não se falam, mas tem uma criança aí no meio. Como criar um diálogo entre esse ex-casal para que a criança não seja atingida nisso? É preciso ter reconhecimento, acho que primeiramente, de que o casal tem um problema. Eles têm questões ali não resolvidas, às vezes terminou com problemas, né, com raiva um do outro, e a criança acaba, por estar no meio, virando moeda de troca, né? Às vezes virando munição para que um cônjuge ataque o outro, né? Então, eu acho que é preciso um reconhecimento de que o meu problema não é com a criança, o problema não é com a presença com ele, não é com a pensão, é com a esposa, é como eu vou atingi-la, né? E que muitas vezes o genitor vai, infelizmente, usar desse meio para gerar raiva, né? Para gerar desavença, sim, né? Inclusive em casos de alienação parental, né? Fala mal do pai ou fala mal da mãe, né? Então é preciso ter, acho que até uma humildade de reconhecer que o problema está entre você e o seu ex-parceiro, não com a criança. E filho é para sempre. O parceiro pode separar, mas filho é para sempre. Não é isso, Bruna? Assim, no caso, igual hoje eu tenho esse bom diálogo, mas nem sempre foi assim. Aí, né? ó. Então, assim, no começo, assim, a minha menina mais velha, eu, inclusive, assim, abri mão da pensão, porque para não ter briga, para não ter que ir para a justiça. E a minha filha já tinha, assim, por ela ser atípica, ela já tinha muito problemas. Então, assim, eu preferia abrir mão, tinha que trabalhar, pagar babá para deixar ela, para eu me virar e não ter que ir para a justiça. Então, assim, depois ele entendeu, ele, assim, aceitou, porque ele viu que eu realmente não queria briga, só queria o que era direito dela, porque ela precisa. E hoje em dia a gente tem esse diálogo, mas não tinha antes. Deixa eu voltar a falar com a Kelly aqui, porque eu queria saber, Kelly, já que houve essa questão judicial, não é, de revisão de valores, como foi o seu cuidado para não envolver as crianças nisso? Dani, perdão, Dani. Uau, isso é uma coisa até bem difícil, tá? Confesso. Eu peguei para mim, tá? Caiu ali, a gente vai ter que ressignificar a nossa vida. Meu filho já era um pouco mais velho. Sim. Mostrei, né, qual era a minha prioridade e até hoje é a educação dos meus filhos. Então, eu invisto um dinheiro bem grande nisso e mostrei para eles a realidade. Não falar mal do pai, enfim, eu acho que isso é irrelevante, mas eu peguei toda a responsabilidade para mim. Hoje eu tenho um bom diálogo com o pai dos meus filhos, mas eu deixo bem claro que no momento em que ele não quiser pagar mais, é igual a amiga falou, eu vou pegar, eu vou fazer, porque eu prefiro isso do que ficar me desgastando. Né? Isso realmente acaba com o psicológico de qualquer mulher. A experiência que eu tive no ano passado em revisão de pensão, né, junto a juiz, enfim, ter que ficar pedindo as coisas, aqui para mim, Daniele, foi uma experiência péssima, eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. Não desejo isso para colega nenhuma, porque eu acredito que toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Com então, certeza. Se a gente gasta ou investe, né, seja qual termo que as pessoas que gostam de usar, é para o bem deles. Então, assim, eu preferi pegar e fazer tudo, mas deixo bem claro para ele que se ele fizer, é ele que vai dormir melhor à noite. Pois é. Não eu. É isso aí. Dani, uma aula de maturidade emocional você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Espírito Santo, viu? Eu vou fazer agora um pinga-fogo com você, Kelly, porque tem muitas dúvidas. Então, rapidinho aqui, algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Lucas, boa tarde. Quando o pai está preso, quem paga a pensão?
o próprio pai teria que pagar em tese, né? Mas tem também o auxílio reclusão, que ele tem os filhos têm direitos dependentes, que é prestado pelo INSS, quando ele possuía vínculo. Não tendo condições desse pai prestar recurso de qualquer maneira, os avós, tanto maternos quanto paternos, podem responder aí de forma subsidiária por essa pensão alimentícia. Wesley de Vila Garrido pergunta: minha filha já fez 18 anos, não faço faculdade ou curso técnico, mas eu já posso parar de pagar pensão? Não pode parar enquanto o juiz não autorizar. Tem que haver o pedido judicial de exoneração. Então, se a pensão foi fixada por um juiz, tem que ser exonerada por um juiz também. Enquanto não houver exoneração judicial, é devido o pagamento e é devida a cobrança. Lucas, boa tarde. Meu nome é Fabiano, estou vendo o programa. Gostaria de saber o que fazer para receber uma pensão alimentícia. Tenho uma criança de 4 anos, cuido sozinha e o pai não ajuda em nada. Bom, primeira coisa é procurar um advogado ou defensor público, né? É um direito do seu filho, da sua filha, de receber pensão. Para isso, tem que ter o local, né, o endereço desse pai, o comprovante da certidão de nascimento com registro, né, feito em nome do pai, e o comprovante de despesas desse filho, quanto ele gasta por mês, né, quais são as necessidades pontuais que ele possui, e ingressar o quanto antes, que o juiz vai fixar uma pensão alimentícia provisória, inclusive, que tem que ser paga durante o processo. Um caso interessante. Lucas, eu sou pai de uma menina, a justiça estipulou 10% de um salário para que a mãe pague de pensão. E até hoje isso não aconteceu. Mandei executar a sentença há mais de um ano e até hoje ela não foi intimada. Por que quando é homem existe diferença? Na verdade, não há diferença, né? O judiciário ele não olha o gênero, nem quem são as partes, né? É o mesmo trâmite processual, independente de quem seja. A verdade é que, por algumas razões processuais que nós desconhecemos, né? Cada caso, tem um caso concreto, é um caso concreto, pode ser que não estejam localizando essa mãe no endereço indicado, pode ser que o próprio judiciário, com a tramitação, esteja lenta, morosa, e não avançou para a fase de intimação ainda. Então, vários motivos, né, podem ocorrer. Mas o fato é que não existe nenhum tipo de diferenciação em relação ao gênero. Lucas, eu sou avó. O pai da minha neta está com a pensão atrasada tem 1 ano e 5 meses. Nesse caso, ela entrando na justiça pode receber os valores atrasados? Sim, desde que haja uma pensão judicial, fixada judicialmente. Eu quero dizer com isso, digamos que minha neta tem 3 anos de idade e eu nunca cobrei judicialmente a pensão alimentícia. Quando eu ingressar, eu não posso cobrar os 3 anos para trás, porque não havia uma obrigação ainda judicial desse pagamento. Agora, se há, é possível sim receber as pensões passadas. As últimas, as mais recentes, né, em razão, cabe prisão civil, e as mais antigas só cabe mesmo uma penhora, ou seja, uma cobrança que não cabe prisão civil. Lucas, boa tarde. No caso de um pedreiro que recebe em torno de R$500, autônomo, né, não tem a carteira assinada, a pensão é equivalente a um salário mínimo? Não existe um valor determinado, não tem uma tabela para definir o valor ou percentual de pensão alimentícia. Depende realmente de cada caso. Por isso que é tão normal falar assim, se fulano ganha mais do que eu, se fulano recebe menos do que eu, né? Uma comparação, porque não tem um parâmetro fixado pela lei. Existem sim os requisitos, que é o seguinte, a pensão alimentícia será fixada de acordo com a condição econômica do pai, com a necessidade do filho e com a proporcionalidade da cobrança em relação a quanto ganha o pai e a mãe em relação ao filho. Boa tarde, Lucas. Pergunta à advogada, por favor, minha filha fez 22 anos, ele só pagou o pai, né, uma vez. Ela ainda tem direito, foi estabelecido R$500. Ele pagou uma vez e quando ela fez 18 anos, ele me bloqueou, sumiu e não paga mais. Ainda tem direito ou não? Essa cobrança, ela pode ser feita agora pelo filho ou filha maior de idade, né? A mãe vai representar ali o filho até os 16, assistir entre 16 e 18, e dali para frente o filho que pode cobrar do pai. Nos casos de maior idade, a pensão geralmente é fixada para aqueles que estão estudando. Então, tem que ter uma comprovação de que ainda há uma necessidade de receber a pensão em razão de estudo. Perfeito. Gente, tem muitas participações, eu estou aqui tentando pegar algumas. Uma dúvida que é a seguinte, quando a guarda é da mãe, mas as crianças moram com o pai, a mãe tem obrigação de pagar pensão? Então, a guarda da mãe e as crianças estão com o pai. Então, tá errado, tá, gente? Errado desde aí, tem que consertar e colocar a guarda para o pai, né? Mas é sempre um dever daquele pai com o qual as crianças não vivem fornecer a pensão, seja ele pai ou mãe.
Lucas, queria saber quando estamos grávidas, né? E desde a gravidez, o genitor nunca ajudou. Qual a orientação que você dá para essa mulher grávida? Para isso existem os alimentos gravídicos, né? É possível a mãe gestante requerer pensão alimentícia desde quando o filho está no ventre. Há uma previsão legal para isso. Gente, olha, muitas participações. Eu estou aqui, ó, muita coisa, mas deu para a gente adiantar e a gente se compromete que no Fala Espírito Santo a voltar a falar sobre essa questão que aflige muitas mães, pais também, enfim. E como nós falamos aqui, as crianças é que não podem ser prejudicadas. Bruna, muito obrigado. Kelly, que bateria de perguntas. Obrigado, Marcos, obrigado pelos esclarecimentos que no nosso Fala Espírito Santo. Bom fim de semana para vocês.